Olá, sou eu novamente, espero que você esteja bem. Hoje a gente vai estudar sobre o homem com um espírito imundo, que está lá em Marcos 1, 21, 28, e em Lucas 4, 31 ao 37. Eu trouxe aqui porque é a ordem que está na minha Bíblia, está em Lucas. Depois, isso aqui fala que isso aqui acontece, né? A ordem que está lá, depois da rejeição de Jesus em Nazaré, que foi o que a gente estudou nos estudos anteriores. Tá? Então a gente vai estudar sobre isso. Está lá em Marcos 1, 21 ao 28 e está em Lucas 4, 31 ao 37. Vamos lá. Em Marcos 1, 21, fala assim: Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. Né? E mais uma vez Jesus ensinando na sinagoga, como de costume, que a gente já aprendeu isso, que era um costume dele, né? E Lucas 4,31 fala assim: E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Então aqui a gente consegue entender que Jesus no sábado ele foi ensinar na sinagoga lá em Cafarnaum, que era uma cidade da Galiléia. E Marcos 1,22 fala assim: E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. Né? E em Lucas 4,32 também fala: E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então, os dois versículos falam que as pessoas eles ficavam maravilhadas com a doutrina de Jesus, né? Porque Jesus ensinava como alguém que tinha autoridade, né? E não como os escribas. Então aqui a gente consegue entender que o pessoal achava que os escribas eles não tinham autoridade, eles não ensinavam com autoridade, né? Mas aqui Jesus sim, eles se maravilhavam justamente porque eles viam que Jesus ensinava como alguém que tinha autoridade. Lá em Marcos 1, 23 fala: E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou. Em Lucas 4,33 fala: E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz. Então aqui fala que enquanto Jesus estava lá ensinando, o pessoal estava maravilhado, como a gente viu lá em Cafarnaum, como de costume, no sábado, né? Apareceu logo lá um homem lá na sinagoga, ele estava possuído por um espírito imundo e, e fala que ele gritou em alta voz. No caso, o homem que estava possuído com o espírito imundo, ele gritou em alta voz. Aí, em Marcos 24 fala: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. E lá em Lucas 4,34 fala: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. A mesma coisa que fala em Marcos aqui, falou em Lucas também. Do mesmo jeitinho, né? Então aqui nesse versículo fala, né, que o cara que entrou lá na sinagoga, que ele estava possuído por um espírito imundo, ele gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Conosco, então, não era só, né, um demônio, acredito, né? Porque conosco não era com o homem, né? Era o demônio, ele estava possuído, então provavelmente tinha mais de um. Aí ele falou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Por que Jesus Nazareno? Porque Jesus ele nasceu em Nazaré, ele foi morar em Nazaré, ele nasceu em Belém, né, como a gente já estudou, mas ele cresceu em Nazaré, né? Então eles chamavam de Jesus Nazareno, né? Por conta disso. Aí ele falou: Você veio para nos destruir, né? Aí ele falou: Eu sei muito bem quem você é, o Santo de Deus, o demônio falando para Jesus, né? O que é que tu quer com a gente? Né? Você veio para destruir a gente sabe quem você é, que você é o Santo de Deus. Lá em Marcos 1, 25, 26 fala: Mas Jesus repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Né? E em Lucas 4,35 fala: Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de ter o jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Então aqui fala, né, que depois que o homem que estava possuído com o espírito imundo gritou, né, aquilo, né, e falou aquilo com Jesus, Jesus ele repreendeu ele, e Jesus falou: Cale-se, cale-se, né, cala tua boca, né, no nosso jeito de falar. Cale-se e saia desse homem, né? Então, no mesmo momento o espírito imundo ele saiu, né? Em Marcos fala que ele agitou o homem violentamente
e gritou em alta voz e saiu dele. E Lucas fala que o demônio ele jogou, né, o homem no chão e depois ele saiu dele sem fazer nenhum mal a ele. E quando isso aconteceu, lá em Marcos 1, 27, fala: todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Em Lucas 4,36 fala: todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. Então aqui fala que todo mundo ficou admirado quando viu aquilo, né? E o pessoal estava se perguntando entre si ou comentando entre si: o que é isso? Será que é uma nova doutrina? Né? Ele com autoridade ele ordena e os espíritos imundos eles saem, eles obedecem, né? Então o pessoal ficou se perguntando isso. E Marcos 1,21 fala: e a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. E em Lucas 4,37 fala: e a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Qual era a região? Era a região da Galileia. Marcos falou, né, que era a região da Galileia, porque Jesus estava em Cafarnaum, que era uma cidade da região da Galileia. Era uma cidade? A gente leu aqui, ó. Cidade da Galileia, certíssimo. Cidade da Galileia. Então, aqui fala que a fama de Jesus ela se espalhou depressa em todas as direções, por toda aquela região lá, que era a região da Galileia, onde isso aconteceu. Resumo. Jesus ele foi para Cafarnaum, em uma cidade da Galileia, e como de costume, no sábado, né, ele foi ensinar na sinagoga. O pessoal ficava muito admirado. Perdão, gente. Perdão, cansaço. E o pessoal ficava muito admirado com o que Jesus falava, né? Sendo que aí entrou um cara lá, que ele estava endemoniado lá, com o espírito imundo. E o espírito imundo, ele grita, né? Ele fala: o que é que tu queres, Jesus? Jesus de Nazaré, o Jesus Nazareno, né? Conosco, né? Queres nos destruir? A gente sabe quem tu és, que tu és o santo Deus. Até o demônio, ele reconheceu Jesus, né? Ele reconheceu que era Jesus, o santo de Deus, e Jesus repreendeu ele na hora e falou: ó, cale-se, né? E saia dele, né? Então o demônio saiu dele, né? Fala que ele agitou, né, o corpo em que ele estava e se jogou no chão, e ele saiu do homem sem causar nenhum mal ao homem. E o pessoal ficou muito maravilhado, muito admirado com o que tinha acontecido ali, e ficaram se perguntando, se questionando entre si se era uma nova doutrina ou que palavra que era aquela, né, que Jesus ele falava, porque ele tinha muita autoridade, né, como fala também, que ele ensinava nas sinagogas como quem tinha autoridade, que não era como os escribas e os fariseus. Então eles ficaram admirados e se perguntando, se questionando que palavra seria aquela, se seria uma nova doutrina, porque quando ele fala com os espíritos imundos, o espírito imundo ele obedece a Jesus. Então fala também que isso logo se espalhou por toda a região lá onde isso tinha acontecido, que foi lá na Galileia, né? Porque Jesus estava em Cafarnaum, que era uma cidade da Galileia. E é isso, esse é o resumo do que a gente acabou de ler, a gente acabou de entender e estudar aqui. Deus te abençoe. O próximo tema que a gente vai estudar é sobre a cura de muitas pessoas. Fica lá em Mateus 8. Meu Deus. Perdão, gente. Perdão. O próximo tema, né, que a gente vai estudar continuando é a cura de muitas pessoas, que está lá em Mateus 8, do 14 a 17. Também está em Marcos 1, do 29 a 34. Também está em Lucas 4, do 38 a 41. E é isso. Deus abençoe você e até o próximo estudo.